Saudações, sobrevivente! Olha só quem está de volta, olha só quem está de volta, cara. Ai, essa aspiração... Não, pera, me atrapalhei todinho. Que satisfação, aspira. Isso mesmo, cara. Eu voltei agora pra ficar. Estamos nós aqui de novo, graças a Deus, para trazer a segunda parte do vídeo que foi lançada há 2 meses atrás, eu acho, que é Brasil versus Estados Unidos durante um apocalipse zumbi, cara. Então assista esse vídeo, tire suas conclusões e boa sorte. Ah, lembre de deixar o like, se inscrever no canal e lembrar de ativar os sininhos, cara. O sistema de organização político do Brasil não ajudaria em nada, afinal de contas o nosso modelo é federalista, ou seja, cara, serviços essenciais, tal como segurança e saúde, que são os principais serviços para ou durante um apocalipse zumbi, são atribuídos a cada estado, ou seja, é dever de cada estado proporcionar uma saúde e uma segurança de qualidade para você. Em outras palavras, levaria um bom tempo, e aí bote bom tempo, até que casos... as informações locais, especialmente aqueles primeiros casos isolados, chegassem até as mãos da União, para aí sim ter a criação de um plano nacional anti-zumbi. Um dos motivos que nós podemos citar também é o tamanho do nosso território, cara. Nosso território é continental, cara. A gente é do tamanho de um continente, só o Brasil. Ou seja, fica um pouco complicado para que essas informações sejam todas captadas. E aí imagine essa situação, cara. Uma pessoa que mora numa comunidade ribeirinha descobrir que uma pessoa no sertão nordestino está com uma doença infecciosa que o faz se tornar canibal. Então você já percebe aí, só com essa ilustração, que fica bem complicado para as informações chegarem a cada ponto do Brasil. A globalização ajudou a gente um pouco, ou vai ajudar a gente um pouco nesse negócio, mas enfim, cara, fica um pouquinho mais complicado. Indo para os Estados Unidos, a história também se repete. Afinal de contas, o país também é federalista e os estados dos Estados Unidos possuem diversos poderes e uma relativa autonomia com relação ao governo federal. Então, os estados estadunidenses são os principais responsáveis por fornecer e administrar serviços essenciais, também aqui como os estados brasileiros, por exemplo, saúde, educação, segurança pública, o sistema de transporte do estado. E aí eu falo principalmente das rodovias, e o Brasil é um país rodoviário. Em outras palavras, os países teriam bastante dificuldade, só que o Brasil se sairia um pouquinho pior. Por quê, Vinícius? Por quê? O Brasil é bastante polarizado, nós possuímos cerca de 32 partidos, cara. Ou seja, qualquer atitude que o presidente, o governo federal tomasse, e aí ia ser um debate medonho. Ou seja, nós somos bem polarizados nesse sentido. Já nos Estados Unidos, por mais que existam outros partidos, majoritariamente existem os democratas e os republicanos. Já resumindo tudo que eu estou falando, ações contra zumbis seriam bem mais eficazes nos Estados Unidos, diferente do Brasil. Aqui, cara, seria cada um por si. Jamais assolado por terremotos ou vulcões, o Brasil não se habituou a criar planos de contingência, mesmo diante de problemas cíclicos como deslizamento, enchentes em épocas de chuvas. Projetos efetivos e aplicados aqui no Brasil contra isso sempre foram raros, cara. Ainda que houvesse um plano nacional anti-zumbi, ele seria sediado na sede do governo, ou seja, lá em Brasília, e aí levaria um bom tempo até ser implantado em todo o país. Como eu já disse, cara, o nosso país é totalmente gigantesco, então qualquer coisa que fosse ser aplicada aqui demoraria muito. E aí nós vamos para entrar em solo USA. Eles estão acostumados a catástrofes naturais, têm mais experiências nesse cenário. Nós seríamos os antagonistas e eles protagonistas, afinal de contas eles passam por terremotos, Os Estados Unidos podem ter um dos maiores exércitos do mundo, mas mesmo o Pentágono não se arriscou a ser pego de surpresa por um inimigo incomum que são os zumbis. De fato, em 2011, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou uma estratégia para combater um potencial apocalipse zumbi, meu bom rapaz. E aí você pode dizer que é até piada, mas cara, embora os oponentes em potenciais possam ser fictícios, principalmente criados por George Romero, já ia dizer outro nome, cara, os militares levaram isso a sério. De fato,
E aí tem várias linhas esse plano. A primeira linha do plano de domínio contra zumbis, ou COPLAN 8888/11, afirma: este plano não foi realmente projetado como uma piada. É sério, cara, é na vera, como diz aqui a gente no Nordeste. A princípio, as Forças Armadas não poderiam agir, porque, em teoria, os infectados ainda seriam brasileiros. E a Constituição de 1988 exclui a cláusula de inimigo interno, que permitia investidas de militares contra civis. Ou seja, se os desmortos afetassem os serviços básicos, como a distribuição de água, aí sim, ações de força bruta estariam liberadas, porque seria considerado em prol da defesa nacional. Em uma pesquisa que eu fiz nos Estados Unidos, eu não achei muita coisa sobre isso, mas eu fui usando o exemplo de polícias. Os militares, eles usam a força letal quando eles têm uma causa provável que acredita que um suspeito representa uma ameaça iminente de lesão corporal grave e quando um suspeito perigoso de um crime que envolveu uma inflição de lesão física grave está tentando fugir. E aí, eu faço uma pergunta pra você. O que é que um zumbi faz com sua vítima, cara? A resposta tá dada pra você, né? A resposta tá dada. A demora na reação custaria a total conversão dos cariocas encurralados entre o mar e as montanhas. Numa cidade com alta densidade demográfica e pasmo, são cerca de 5.000 habitantes por quilômetros quadrados, fora as favelas, lá no Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, o principal trunfo da cidade do Rio de Janeiro seriam os agentes da lei com experiências na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Vários tiveram treinamento antiterrorismo, que não é comum aqui no Brasil e é emergencial. Como foi comentado, os Estados Unidos têm uma maior experiência quando se trata de grandes eventos. Nessa perspectiva, a ilha de New York estaria em cacos, igual ao território carioca, cara. Eu usei essas duas cidades porque são uma das maiores aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. O território carioca possui as favelas e tudo aquilo que eu falei no primeiro vídeo, então se você quiser assistir, vai lá. Eventualmente, orientado pelo ministro da Defesa, o presidente convocará a Força Nacional de Segurança, que é formada por policiais e bombeiros de grupos de elite, a Polícia Federal e as Forças Armadas. Talvez Brasília já estivesse cercada. Uma simulação feita, aí é um exemplo americano, feita pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, mostrou que mais da metade do território dos Estados Unidos, o território estadunidense, seria tomado em apenas 3 semanas. E aí, se a gente trazer para o Brasil, pode ser semelhante, porque nós temos um pouco da semelhança do tamanho territorial. E aí nós vamos para o COPLAN novamente. O plano estabeleceu uma estratégia de 31 páginas que tem 3 partes. A primeira parte diz o seguinte: cria e mantenha um plano defensivo para proteger a humanidade de predadores devoradores de mente, os zumbis. A segunda parte desse plano estabelece procedimentos para erradicar qualquer ameaça de zumbis. O terceiro restabelece a lei e a ordem em uma economia dominada pela guerra. Ou seja, primeiro, defender a humanidade, segundo, destruir o inimigo, terceiro, restabelecer a ordem. O plano COPLAN 8888, como queira chamar, consiste basicamente nisso. O presidente e os líderes do Congresso precisariam ser evacuados. Mas como o Brasil não participou da corrida armamentista nuclear na Guerra Fria, nós não temos bunkers, né? Não é normal ter um bunker aqui no Brasil. A primeira parada seria a base aérea de Brasília. Dali, uma opção seria isolá-los no porta-aviões de São Paulo. Mas aí tem um problema, cara. Esse porta-avião, ele fica ancorado lá no Rio de Janeiro e ele não tem histórico de ações assim táticas. E isso aconteceria nos Estados Unidos. Porém, os políticos possuem grande vantagem de segurança para sua proteção. Afinal de contas, os Estados Unidos têm histórico de ações militares, seja no mar, na água, na terra, no ar, enfim, seja onde você quer. Então, os seus aviões são usados constantemente. Os políticos, infelizmente, ou felizmente, sei lá, estarão seguros. Outra saída aqui no Brasil seria pedir abrigo aos Estados Unidos, lá no porta-avião de George Washington, que já fez manobras com a nossa marinha lá em 2015. Mas essa decisão teria muitas conotações políticas. Lembra que eu falei sobre a polarização dos 32 partidos? Então, o mais provável para o Brasil seria instalar o governo provisoriamente em um quartel militar lá em Roraima, que é um lugar isolado. Inclusive, se você quiser ver sobre lugares que tem sobre para você sobreviver a um apocalipse zumbi, vai aqui no card que tem lá, viu? E é um lugar bem fortemente armado porque faz fronteira com a Venezuela.
Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Finalmente apareci, depois de muito tempo estou aqui de volta para trazer esse vídeo para vocês, a segunda parte. E aí eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente falou uma coisa mais técnica, no próximo vídeo a gente vai falar uma coisa mais acionária. Como é que a gente vai sobreviver de verdade? Como é que os dois países vão sobreviver de verdade? Então vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Lembrando de ativar os sininhos, cara, para receber os conteúdos que saem aqui. Sei não, os conteúdos que saem aqui no canal. Então, Seu Zé Ruela, desgraçados! deixa o seu like, comente aí embaixo ideias de novos vídeos que a gente vai trazer. Eu vou trazer, cara. Eu prometo que eu vou trazer. Desculpa novamente o sumiço. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Cuidado, viu, rapaz?